Bom, então é isso aí que nós tínhamos a colocar. Assim, só para dizer que isso foi feito com uma expressividade de linguagem hipermídia, no sentido de uma exposição, mas é todo construído com tecnologia de engines de games de última geração. E é muito legal que essa semana a equipe de desenvolvimento da PUC, do Núcleo de Pesquisas em Hipermídia Games, recebeu um prêmio internacional, ficou entre as 20 finalistas classificadas num concurso universitário de jogos digitais, de projetos do Unity. Então nós estamos agora classificados e vamos desenvolver trabalhos junto num programa didático-pedagógico que o pessoal anda fazendo, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. Bom, então vamos abrir espaço para pergunta, para quem tiver, levanta a mão. Ninguém falou nada.
Vai até por afinidade de conhecimento, vai para o Fábio, né, Fábio? Fábio, eu sempre vejo uma preocupação sua ver a tua palestra na Campus Party e a gente, pelas conversas que a gente tem, né, e tudo mais, e esse cruzamento que você faz das áreas com uma competência assim, ao meu entender, excelente. O que você acha da questão do controle social da tecnologia? Porque tudo que foi apresentado, que você apresenta, essas discussões, onde a gente vai, onde a gente não vai, a sociedade está a par disso aí, completamente a par. Não estou nem falando... ontem o cara que é responsável pelo Plano Nacional de Banda Larga no Brasil, não tem nenhum plano. Tem uma sigla, tem a briga se vai ser pela Telebrás, tem toda aquela coisa, mas não tem nenhum plano, né? Então, olha com a distância que a gente está... disso que a gente está conversando aqui hoje, com o mundo real das discussões da que a sociedade se faz, né? Você acha isso plausível, que a sociedade comece a ter mais controle sobre o que anda se produzindo nos laboratórios, ou não? Você acha que isso prejudicaria o desenvolvimento da ciência, da tecnologia? Como que você vê isso? Bom, como eu defendi até agora, o controle é necessário, porque senão fica uma zona mesmo, se fosse pensar na liberdade de clonagem humana, de tudo mais, se desse para cientistas, o que já ia ter por aí de aberração já. Mas eu acho que isso é muito dependente também da humanas mesmo, ter o interesse em criar um diálogo com as ciências, com a biologia, com toda essa parte, para ampliar, para que a ética, a moral e esses valores eles atinjam esse plano de exatas, tecnológicas, biológicas, de ciência, e não fique num discurso muito centrado nos próprios valores e achando que isso não vai mudar, e enfim. Porque essas categorias, como eu vi aí, talvez a ontologia, essas categorias mudam, então tem que se renovar esse discurso para poder incluir todo esse aspecto que a tecnologia traz nova de maneira de disseminar conhecimento e tudo mais, poder incluir num padrão, porque a tecnologia em si ela é neutra, ela não tem nunca o bom ou o mal, é o uso dela que vai ser bom ou mal, e cabe muito mais do que o cara que desenvolve a tecnologia ou a ciência básica para a tecnologia, cabe muito mais a pessoa de humanas começar a criar esse discurso para delinear entre o bom e o mau uso da tecnologia. Só com essa questão da população geral, que nem sabe o que a gente está fazendo aqui, entre aspas, né? Interessante que até esse negócio da questão da afetiva, por exemplo, as tecnologias de ponta chegam para eu não sei como chamar essa parte da população, para a gente chamar mais, enfim, pela indústria do sexo e pela indústria do brinquedo, uma das coisas mais. Por exemplo, esse kit que eu uso para aqui é o Lego Mindstorms, para fazer. Que ele, entre aspas, deixa a robótica barata e acessível desde o ensino fundamental, ensino médio, enfim, para todas as classes, assim, né? E você vê, isso é uma outra pesquisa que estou fazendo também, a questão de disponibilidade de tecnologias também para a indústria do sexo. A questão de filmes pornográficos, por exemplo, que disseminaram o CD, por exemplo, assim, e por exemplo, a robótica também já chega com esse background, por exemplo, de uma indústria querendo produzir e baratear o custo para mais pessoas tenham alcance ao produto. Então é interessante também, só uma observação. Você tocou a indústria do sexo, né? Eu sempre converso com meus alunos. A gente não conversa sobre isso porque existe uma hipocrisia muito grande sobre isso no Brasil, né? Mas a indústria pornográfica ela é responsável por 8 avanços da internet. Uma delas é a bilhetagem. Então a bilhetagem que a Amazon copiou vem da indústria pornográfica. Os codecs. O JPEG é feito porque para baixar uma foto de uma mulher pelada demorava tanto tempo. Os caras acharam que, olha, tem que fazer alguma coisa aí que de certa maneira isso seja mais rápido.
Eu tenho uma lista. Essas discussões são feitas mais na Europa, né? Esses papers a gente tem acesso mais lá, né? Então, essa tua visão, né, pela entrada na questão do sexo e pela questão das crianças é primorosa. Então, pode ser respondida por qualquer dos três, mas é mais direcionada para você, o Homer, não é isso seu nome? É que a cultura como a gente conhece hoje é baseada na biologia e, logicamente, porque somos feitos de biologia, biologicamente formados, e a biologia é feita de variedade e aleatoriedade, que a variedade é surgida através de aleatoriedade, que pode formar com que vários seres diferentes possam ser feitos. Eu queria saber, como você colocou, né, que as máquinas vão ser os herdeiros culturais, foi essa a expressão que você usou. Então... Oi? Não é minha expressão. Enfim, mas foi a que você usou. Eu gostaria de saber como vocês três, mas especificamente você, como você pensa que esses herdeiros culturais podem lidar com essa variedade e com essa aleatoriedade. Então, eu vou começar, depois eu passo para as pessoas. Se não me engano, no Lev Monovich, essa expressão. Tá? Por exemplo, como eu sou artista, aí eu tenho uma licença poética também entre as áreas. Né? Então, acho que as obras de arte são mais para levantar essas questões, né, do que para responder elas. E nessa licença poética, por exemplo, na programação desse robô, todos os passos da programação têm um código da aleatoriedade, para criar o caos mesmo, né, para criar surpresa. Então, todo bloco de programação, assim, todo parágrafo de programação, eu coloco uma das variáveis ligadas à aleatoriedade, para mim não ter também total controle dele. Claro que nesse nível aqui é um nível muito básico, mas eu acho interessante para depois um pensamento sobre a questão da aleatoriedade dentro de um código, de uma lógica, a inserção desse código da aleatoriedade para ter que a Diana Domingues chama de código imersivo. Então, que alguma coisa, e talvez a esperança dos artistas seja que no caos e na aleatoriedade do código, essa inteligência ou essa consciência maquínica saia, emerja disso mesmo. Então, se pensar em códigos evolutivos mesmo, baseados na biologia mesmo, e a soma de uma parcela de caos, talvez seja uma das respostas. Pelo menos os artistas que eu trabalho estão pensando assim. O Stellark, a Diana mesmo, o pessoal da Europa também, o Roy Ascot, uma galera pensando assim, que você colocando algum caos no código, se cause uma sensação maior de proximidade com a vida, né? Não total controle. Exatamente. Eu estou com uma obra no Museu Contemporâneo de Arte Contemporânea no Paraná, que é um sistema de vida artificial, né, que eu criei, os bichos eles se cruzam, é mais visual assim para ver, é um código bem simples de vida artificial, e que eu perco total controle porque o espectador vai lá e se ele começa a cutucar os bichos, eles ficam com raiva ou ficam alegres. E daí modifica o código genético dele que vai passando para quando eles cruzam. Então, só que daí isso altera, como eu sou artista, a parte visual, altera a cor deles, a cor dos descendentes. Né? Então a gente começa, primeiro, e todo também em código aleatório. O Adão e Eva são gerados com cores aleatórias. E depois isso. Então é um sistema emergente que não pertence ao artista, nem ao programador, né, nem ao público, ele vai evoluindo conforme for. Vou passar para o... Tá. Eu vou fazer um comentário, eu acho que mais científico, mas quando você fala de aleatoriedade, eu acho que tem uma definição. Tem uma coisa, por exemplo, que pode ser muito determinista, que eu sei exatamente o passo que ela vai seguir e como ela vai ser no futuro. E tem gamas que eu posso saber um pouco, eu posso direcionar um pouco ou direcionar mais. Eu acho que esse tipo de restrição, que você deixa um pouco de liberdade, que faz parte do humano, de reconhecer nisso aqui afeto, você precisa ter um pouco dessa liberdade. Não pode ser tão previsível. Isso está tanto num game quanto num objeto artístico. Você tem essa liberdade que
você programa, mas você deixa essa variabilidade, porque os conceitos que a gente está trabalhando de linguagem, eles têm um pouco desse lado meio vago. Então, eu acho que